irmão. Sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão.
Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Foi como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente.
Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais?
Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostre em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso
por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é verdade? Ao dizer isto, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se deles e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibas que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o a vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever
um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofás e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ela amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus,
mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs internautas que nos acompanham nesta celebração da Paixão do Senhor, hoje nós fazemos memória de sua morte. O Senhor Jesus é aquele que desta maneira se apresenta como servo, como Rei universal, como sacerdote e também mediador da salvação. Deixemo-nos iluminar pela palavra de Deus que acabamos de ouvir. E a primeira leitura que foi proclamada é do capítulo 52 do profeta Isaías. Desde a segunda-feira até quarta-feira, nós contemplamos os 3 primeiros cantos do servo de Javé. Hoje, a liturgia nos apresenta o 4º canto. E este servo é apresentado como servo sofredor, padecente. E tudo isto porque ele tem uma missão muito específica e difícil junto ao povo exilado na Babilônia. No entanto, a sua grande marca neste 4º canto é a sua fidelidade à missão que Deus lhe confiou, pois ele é, sim, um enviado de Deus. Por conta de sua fidelidade, ele enfrenta todo tipo de dificuldades, todo tipo de rejeição, de hostilidades, de violência, de dor. Por isso ele é chamado o servo que sofre. Mas, no final, ele é glorificado. Ele confia em Deus, confia que, procedendo segundo a vontade de Deus, ele chegará a esta glorificação, que não é na verdade a glorificação ou exaltação de sua própria pessoa, mas em sua pessoa, mesmo tendo passado pelo sofrimento, pela dor, ele manifesta a glória de Deus. Este servo, como nos sinalizou a primeira leitura, nem sempre foi compreendido. O povo às vezes tinha cabeça dura, tantas barreiras que são barreiras de fé, que impedia reconhecê-lo como enviado do próprio Deus. Esta incompreensão, no entanto, também se faz presente entre nós, e muitas vezes se faz presente em relação à pessoa de Jesus. Se faz presente quando na nossa caminhada e na nossa vida nós não somos capazes de discernir as interpelações de Deus que nos revela na pessoa de Jesus a sua vontade. Mas
mesmo incompreendido, ele sabe que Deus não o abandona. E isto também faz cair por terra uma teologia muito presente naquela época, que é a chamada teologia da retribuição. Segundo esta maneira de pensar a relação entre Deus e o ser humano, aqueles que eram justos, fiéis, que guardavam os mandamentos, tinham vida, tinham prosperidade, ao passo que os ímpios, os injustos, caíam na desgraça mais profunda, na doença, perdiam os seus bens. Mas tem algo que se contradiz em relação a esse pensamento. Este servo sofredor, que é servo de Javé, ele é justo, ele é piedoso, ele vive os mandamentos, ele é fiel a Deus. Mas então por que ele sofre? Porque ele está desfigurado, porque ele está agora passando por sofrimentos tão terríveis, que faz com que a sua vida se encontre diante de um limite. Isto tudo nos faz repensar as razões do sofrimento presente na sociedade humana. Nos faz enxergar que muitas vezes também nós criamos estruturas sociais, políticas, econômicas, que causam tantos sofrimentos aos pequenos de Deus, que condenam muitos à marginalização absoluta, à morte, à miséria. Condenamos por nossas condutas ou estruturas sociais tantos justos ao sofrimento. Então não vale esta teologia da retribuição, mas vale que nós pensemos que Deus não abandona estes sofredores nestas situações, mas semeia em seus corações a sua palavra, desperta a esperança, chama a fidelidade para a construção de um mundo melhor, mais fraterno, justo, solidário. E nós hoje precisamos disso para superar tantas situações marcadas pela morte. E esta leitura que nós acabamos de ouvir, a primeira leitura, foi muitas vezes interpretada pelas primeiras comunidades cristãs como uma prefiguração daquilo que em Cristo se realizou totalmente, e realizou-se em sua Páscoa, em sua passagem, ou seja, em sua paixão, morte e ressurreição, evento que estamos celebrando de forma memorial nestes dias do Tríduo Pascal. Jesus realizou porque, como o servo de Isaías, da primeira leitura, ele foi fiel até o fim, e por isso Deus o glorificou. Queridos irmãos e irmãs, isso já nos prepara para a passagem do Evangelho segundo João, versículos dos capítulos 18 e 19, que nos traz a narrativa da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, façamos algumas observações. O texto é longo e complexo. Recomendo que vocês que estão nos ouvindo depois, no momento oportuno, se possível hoje ainda, releiam esta passagem do Evangelho em suas Bíblias, meditando-a, aprofundando. Mas vamos aqui apresentar alguns aspectos importantes para esta celebração. Primeiro, Jesus é o doador da vida.
Notemos que a cena narrada começa e termina num jardim. Jardim é o lugar da vida. Lembra-nos o primeiro jardim original, o Éden, onde a primeira humanidade caiu sob o pecado e fez entrar a morte no seio da humanidade. Se por eles o pecado veio, também por Jesus, que padece na cruz, a vida há de brotar para a humanidade. Mas para ter a vida é preciso fazer como ele fez. Jesus não é hipócrita como nós muitas vezes somos. Tudo que ele nos pede, ele realiza em sua pessoa. Se ele nos pede justiça, ele é justo. Se ele nos pede sermos misericordiosos, ele é misericordioso. Se ele nos pede viver o amor, ele vive o amor. E por este mesmo amor nos pede ter a capacidade de doar nossas próprias vidas pelos demais. E ele mesmo fez isso. Nós vimos no evangelho de ontem, na cena do lava-pés: dei-vos o exemplo. Dei o exemplo para que vocês façam a mesma coisa. Pois bem, sem esta disposição em dar a nossa vida, em ofertar a nossa vida, nós não podemos nos comprometer com Jesus, nem mesmo com o seu projeto. Ou nós fazemos a nossa opção por ele, ou nós não fazemos. Não dá para ficar no meio termo. Não dá para ser cristãos de conveniência. Quando convém, eu me apego a Jesus. Quando não convém, eu me coloco distante dele e abraço outros projetos egoísticos que apenas trazem sofrimento, sobretudo para as outras pessoas. Repito, em relação a Jesus não dá para ficar divididos. O nosso coração ou pertence ou não pertence a ele. Ou deixamos ou não deixamos espaço para ele em nossos corações. Ou nos comprometemos com Jesus ou não nos comprometemos. Pois bem, esta é a primeira observação. A segunda é em relação à hora de Jesus, de que tanto se falou até aqui. Qual é o conteúdo desta hora? A hora de Jesus sempre apontou para o momento maior de sua entrega na cruz. E hoje isto aconteceu. Quando já pregado na cruz, Jesus, agonizante, diz: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus não brincou e nem correu quando viu a cruz de perto. Ele cumpriu tudo e fez tudo bem feito até o fim. Terceira observação: Jesus é o único e verdadeiro Rei. O meu reino não é deste mundo, ele afirma em sua discussão com as autoridades. O que significa dizer que o meu reino não é deste mundo? Significaria apenas falar do reino dos céus como uma realidade futura para depois da nossa morte corporal, para quando terminarmos esta nossa peregrinação por esta terra. Não só isso. Como era o mundo em que Jesus viveu? Como é o mundo que nós vivemos hoje? Se nós entendemos as palavras de Jesus, hoje precisamos repeti-las diante da realidade que nos circunda e dizer: o meu reino não é deste mundo.
Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Este mundo marcado pela violência, este mundo marcado pela morte, este mundo marcado pela corrupção, este mundo marcado pela mentira, este mundo marcado pela marginalização e pelas dificuldades, este mundo marcado por tantas realidades de morte. Então Jesus tem toda a razão em dizer: o meu reino não é deste mundo, porque o meu mundo é aquele marcado pela verdade suprema do amor, da justiça, da paz que é fruto da justiça, da verdade. E é assim que devemos viver neste mundo, antecipando aquilo que um dia, sim, após esta caminhada de peregrinos, iremos alcançar e viver plenamente, totalmente. Quando nós olhamos para a nossa realidade de Brasil, de mundo, será que nós vamos dizer: o meu reino é deste mundo? Ou, como Jesus, o meu reino não é deste mundo? Que mundo nós vivemos? Quais são as misérias deste mundo, as fragilidades, as estruturas marcadas pelo pecado e morte? Se nós dizemos: este reino é o meu reino, então nós não estamos de fato comprometidos com a pessoa de Jesus. Nós não estamos vivendo a nossa comunhão estreita, íntima, perfeita com a pessoa de Jesus. Assim, ele testemunha a verdade na sua fidelidade. O servo que sofre e padece, que identificamos agora com Jesus, é fiel e sabe que é necessário amar até o fim. Vimos ontem no Evangelho: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus o enviou com uma missão muito específica, manifestando o seu amor, a sua ternura, a sua misericórdia, que é capaz de encarnar-se na carne humana, e ele fez isso na pessoa de Jesus, vindo a nós através do seio virginal de Maria. Ele desceu até a nossa miséria mais profunda para nos resgatar. E isto também teve como consequência este desmascaramento deste mundo tão distante do projeto de Deus. Um outro elemento, meus queridos irmãos e irmãs, que faz referência a isto, é o perfume com o qual ungiram o corpo de Jesus para sepultá-lo depois de descê-lo da cruz. 32 quilos de perfume. Esta quantidade de perfumes era utilizada apenas nos funerais dos grandes reis. Nicodemos toma esta iniciativa, o que significa o reconhecimento da realeza de Jesus, cujo trono não foi um trono de ouro ornado de pedras preciosas, nada disso. É o reconhecimento de que o Rei verdadeiro teve como trono a cruz, porque deste seu trono o Rei verdadeiro trouxe a vida para toda a humanidade. E um quarto elemento: ele é o Cordeiro de Deus, sem manchas.
O evangelista João faz estes fatos todos coincidirem com as festividades da Páscoa. E ainda mais, faz coincidir o momento da morte de Jesus com o exato momento em que no templo o cordeiro era imolado na celebração da Páscoa, em expiação, em justificação dos pecados do povo. Mas Jesus, Ele torna-se agora o verdadeiro cordeiro. Não teve nenhum osso quebrado, pois era assim que deviam ser preparados os cordeiros para a refeição pascal. E esta ideia já nos leva à conclusão que vamos encontrar na segunda leitura da carta aos Hebreus. Jesus é sim o sumo sacerdote digno de fé em relação a Deus e digno de misericórdia em relação à humanidade, em relação às pessoas. Sim, ele feito humano, enviado pelo Pai, se fez fiel, se fez obediente em tudo, calou-se para cumprir a missão, suportou os sofrimentos, não porque fosse uma espécie de masoquista. Jesus não era um desviado ou algo assim, não. Ele suportou o sofrimento por amor a nós, por amor a nós. Como um pai e uma mãe que é capaz de passar por tantos sofrimentos para que seus filhos tenham a vida, Deus fez algo semelhante, mas muito mais sublime e insuperável em relação a nós. Jesus gostava do sofrimento? É claro que não, repito, ele não tinha qualquer tipo de desvio, mas ele suportou, aceitou e suportou tantos sofrimentos, porque maior do que o próprio sofrimento é o amor que nos traz a salvação. E é este o sentido do sacerdócio de Jesus, bem diferente do sacerdócio que nós encontramos lá no Antigo Testamento ou na primeira aliança. Porque aquele ritual que acontecia enquanto Jesus morria na cruz, havia evidentemente um sacerdote que sobre o altar imolava o cordeiro, isto é, a vítima, a hóstia, para que o povo fosse justificado de seus pecados. Uma era a pessoa do sacerdote, outra era o cordeiro. Mas em Jesus algo diferente acontece, algo inédito, porque em Jesus sacerdote e cordeiro se identificam. Ele não é apenas o sacerdote que oferece o sacrifício pelo pecado do povo, mas ele é o sacrificado, ele é a vítima oferecida para a salvação da humanidade. Repito, em Jesus, sacerdote e vítima se identificam, por isso ele é, e só ele é, o verdadeiro cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Meus irmãos e irmãs, que esta celebração da paixão do Senhor faça de nós sensíveis ao amor de Deus por nós, que é assim, é deste jeito. Se queremos saber como Deus ama, basta olhar para Jesus na Páscoa, na sua paixão, morte e ressurreição. Sim, não se trata de recordar fatos que se perderam no passado, como uma história que a gente aprende nas salas de aula na escola. Não é apenas saber do que aconteceu lá no passado, não. Ao fazer memória na liturgia, torna-se presente a realidade celebrada, de forma incruenta, é verdade, porque não estamos imolando
nenhum animal aqui sobre o altar. Isto aconteceu uma vez só, em Jesus. Mas, ao tornar presente este mistério, somos convidados a mergulhar nele, pois ele já se faz presente em nós desde o dia em que nós fomos batizados. Por isso amanhã também vamos, na celebração da Vigília Pascal, renovar as promessas do nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pela Santa Igreja Católica. Oremos, irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz, a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o acolheu para o episcopado e conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Dom José, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos.
Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados num só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelo que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19,
Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas. Compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abre as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as suas preces, dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, Adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação neste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero, ao final desta celebração, lembrar a todos que amanhã é Sábado Santo e nós iremos transmitir aqui da Igreja Matriz São Domingos de Gusmão, da cidade de Americana, São Paulo, a solene vigília pascal a partir das 19 horas, 7 horas da noite. Então eu peço a vocês que rezam conosco, que nos acompanhem, que se sintonizem neste horário, mas também avise outras pessoas, familiares, amigos, as pessoas mais idosas, enfermas, para que rezem conosco e nos acompanhem. Nesta celebração não se dá a bênção final, apenas o presidente faz a oração sobre o povo.
Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor.